hoje as pessoas procuram mais, assim, por qualidade de vida, né? Então as pessoas querem viver bem. Então isso tem mudado um pouco, né? Questão preventiva, né? Se tratar, procurar diagnóstico mais cedo. Como que eu posso cuidar bem do meu cérebro? Cara, primeiro, né? Evitando tudo que possa agredir o seu cérebro, né? Então... Álcool e drogas. Álcool e drogas, são uma das, né? E a gente fala sobre prevenção, acaba que a gente sempre vai falar sobre as doenças vasculares, né? Então, diabetes, hipertensão, cigarro, algumas drogas, enfim. Tudo isso pode aumentar a lesão cerebral vascular, por exemplo. A hipertensão eu prejudico meu cérebro também. Sim, porque ela favorece, por exemplo, um AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Por conta do AVC. A gente fala muito hoje sobre a questão da atividade física aeróbica, né? Então, alguns estudos sugerem hoje, por exemplo, que atividade física aeróbica 5 vezes por semana, regular, você tem uma menor predisposição a ter uma alteração cognitiva, por exemplo. E tem mesmo isso aí? Isso está sempre mudando também, né? Cara, mas é fato, assim. Hoje não é mais, né, uma orientação descompromissada, não. A questão de atividade física faz toda a diferença. Eu já ouvi falar que a leitura faz muita diferença para Alzheimer, assim. Exatamente. Faz mesmo? E leitura. A gente precisa ter uma reserva cognitiva, né? Então, quanto mais eu uso o cérebro, né, mais eu cuido dele, mais reserva cognitiva eu tenho. O cérebro agradece. Ele agradece muito. Leia mais. Traga mais informação. Já viu aqueles coquetel, aqueles livrinhos? Sim. Que lá é fudido. Eu tinha um tio que fazia bastante isso aí. Ele era... Né? Sabe uma doença que eu descobri esse final de semana, assim, que eu não sabia? Que foi muito louco isso daí. E tem muito nos Estados Unidos, porque lá eles atiram muito nos Estados Unidos, né? E um chumbo, ele dá uma doença no cérebro, né? Eu acho que é saturnismo, é isso mesmo? O chumbo em excesso, ele pode dar lesão cerebral e pode dar neuropatia periférica. Neuropatia também, periférica. Chumbo, alumínio, né? Alguns metais pesados. Que a pessoa fica louca com saturnismo, né? Pode ter alteração grave cognitiva e dificuldade motora também. Pô, aquela parada de passar na dentadura tem isso aí dá? Pode dar isso aí também? Passar na dentadura? Cara, esse eu não sei, assim. Tem que checar o que ele tá usando. Não sei, tá ligado? Depois eu vou te mostrar isso aí. Eu vi, depois a gente aprofunda nisso aí. Mas eu não sei o nome, não sei o nome do produto. É muito louco esse assunto, né? As pessoas atiravam tanto mas aí vem nos a Estados pólvora, Unidos. você fala. Tanto assim, que tem vários tipos de munição, né? Tem uma munição que ela é encamisada e ela tem uma proteção na parte de trás também do projétil, que a hora que ela estoura, não vem resquícios, né? De chumbo na mão do atirador, né? Porque isso é frequente lá nos Estados Unidos. O cara me falou que, como lá as pessoas atiram desde pequeno, né? A vida inteira. O cara dá mais de 50 mil tiros na vida dele inteira, tal. Sim. E aquilo lá provoca saturnismo, cara. No Brasil, o que a gente tem de questão tóxica geralmente questão ocupacional, né? A depender de onde e como o cara trabalha, ele pode entrar em contato com metal pesado, com... Mineradora, né? Que na nossa inseticida, região tem por muito, exemplo, né? Então o cara usa inseticida e não tem proteção. Isso pode dar lesão neurológica, né? Então no Brasil tem muita questão ocupacional, que é forte aqui para causar essas doenças, assim, geralmente tóxicas por alguma substância, entendeu? O amianto era uma delas? O amianto geralmente causa mais por questão pulmonar, Já né? não era... Mas é uma questão ocupacional que pode trazer um prejuízo. A gente sempre tem que checar isso, assim. Não sei se vocês vão lembrar, assim, que foi um desafio, né? A gente teve há alguns anos uma cervejaria de BH que teve intoxicação, né? Belo Horizontina, né? Pelo dietileno glicol, né? Então, o que aconteceu? Os pacientes faziam uma questão neurológica. Eles faziam paralisia facial, faziam fraqueza muscular, era um padrão descendente, assim, começava com fraqueza no rosto, facial, músculos da mastigação, e começavam a ter dificuldade para andar, de equilíbrio, enfim.
Junto com isso tinha outras alterações, né? Renais, alguns fizeram hemodiálise, enfim. Até que depois de vários casos acontecendo, né, numa mesma região, chegou-se ao diagnóstico final, que era um caso de intoxicação. Muita gente morreu com isso aí, né? Muitas pessoas morreram. Dietileno glicol, isso aí vem da fermentação. Se eu não me engano, ele é uma substância utilizada na questão do resfriamento. Mas eu não sei te explicar direitinho a função dele ali na produção. Mas, teoricamente, você não pode ter contato dessa substância com o líquido que você vai ingerir, né? Então, na verdade, é um erro de contato ali, por isso que foi uma contaminação. Pô, tem um monte de veneno de serpente também que vai foder com a gente, né? É bem essa parte que ele vai... Muito veneno causa alteração neurológica, né? Por isso que muitas pessoas até utilizavam, né, de forma errônea para cometer suicídio, né? Mas porque vários venenos têm substâncias que podem causar lesão neurológica. E depois, se o cara toma isso aí, ele consegue, sei lá, um que não foi bem sucedido na tentativa, teve sorte. Antídoto. Alguns têm algumas medidas, aí depende se teve ou não lesão, né? Aí vai depender. Consegue ter um número que mapeia, tipo assim, até tantos porcentos, sei lá, de neurônio que foi afetado ali, que você consegue se manter, sei lá, ativo, não, assim... consciente, A gente tem uma reserva, assim, mas tudo depende, de novo, assim, da área e da função que a gente Porque pode avaliando. atacar um lado mais que o outro, né? Exato, e uma área específica mais que outra, assim. E existe uma questão o cérebro, ele segue, né, claro, uma questão aí anatômica que a gente... que é comum à maioria, mas existem individualidades também, né? Então, vou dar um exemplo. A maioria das pessoas, a área da fala é no hemisfério cerebral esquerdo, né? A maioria das pessoas, a área da fala é à esquerda. Alguns indivíduos podem ter a área da fala com representatividade à direita, não é o mais comum. Que isso, cara, eu não sabia disso não. Então, assim, existem algumas diferenças. Pra mim, o da fala era a esquerda e das emoções do lado direito. A fala, a maioria das pessoas, a gente tem duas áreas aí, as mais importantes, mas do lado esquerdo. O fato de um cara ser mudo pode ser ele ter nascido com uma doença neurológica ao invés de... Pode. Aí depende da causa também, assim. Mas um cara mudo pode ser, então, uma doença neurológica? Vou dar um exemplo. Alguns indivíduos com rubéola, né? Então, no passado, algumas mulheres tinham rubéola durante a gestação e aí os indivíduos tinham comprometimento auditivo, né? E, consequentemente, né, uma dificuldade para falar. Mas aí isso também depende... Tem inúmeras causas de surdez e de alteração de fala, genética, infecção, enfim. A rubéola era tipo uma catapora, né? Assim, sintomas semelhantes, não era? Cheio de bolinha de... Muitas mulheres tinham rubéola e isso passava-se com um quadro pouco sintomático até, entendeu? Então, uma febre na gestação poderia ser uma rubéola, né? Mas era algo mais comum, né, no passado. O que é a síndrome da perna inquieta? Que essa me deixou meio... Você tem síndrome nome, da né, perna mano? inquieta? Você falou isso pra me atingir aqui? O que é? Não, eu nem vi, já sou inquieta. A minha é inquieta, 100% inquieta. Eu conheço outras pessoas que têm essa mania. O meu tudo é inquieto. Mas é bacana. A síndrome da perna inquieta é uma condição relativamente nova, assim. Ela foi melhor descrita, mas é um incômodo, né? O paciente tem um incômodo nas pernas e esse incômodo pode ser dor, pode ser uma cãibra, um formigamento. É uma sensação desagradável. E junto com isso, ele fala que tem um alívio quando ele movimenta a perna. E se ele ficar com a perna em repouso, esse desconforto piora. Então, essa vontade de mexer a perna melhora com o movimento e piora se a perna fica parada. E geralmente ela é pior no final do dia, né?
Porque mexeu demais. Não, assim, existe uma questão do ritmo circadiano, assim. Eles têm mais sintomas no final do dia ou para iniciar o sono. Tem paciente que não consegue dormir de tanto movimento de perna que ele tem. E aí isso a gente chama de síndrome da perna inquieta. Nossa. Coitado, cara. Não, agora pensa um cara desse casado. A mulher não vive com ele também, você entendeu? Porque é um problema que vai passar o... A questão do sono Existe a medicina do sono hoje, né? Sim. Que é uma sub-área de várias especialidades, dentre elas a neuro.